Meus irmãos e minhas irmãs, com a celebração do Domingo de Ramos, conclui-se a caminhada quaresmal, dando início ao tempo sagrado da Semana Santa. Este dia nos introduz no mistério central da fé cristã, preparando-nos para acompanhar os passos de Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. O Senhor Jesus, em sua preparação, manifestou o ardente desejo de reunir-se pela última vez com os seus discípulos. Contudo, embora estivesse rodeado por muitos, ainda não se encontrava plenamente acompanhado por verdadeiros discípulos. A celebração litúrgica de hoje nos coloca diante da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, acolhido com ramos e aclamações, mas também nos conduz à contemplação do mistério da cruz. É um dia marcado pela alegria da acolhida e pela seriedade do caminho que se abre diante de nós, o caminho da entrega por amor. Coisa mais interessante que nós podemos observar nessa caminhada de Jesus é a sua entrega radical ao projeto de Deus. Jesus não desiste, ele vai até o fim. Ao levantarmos nossos ramos, proclamamos nosso desejo de seguir o Cristo humilde, que vem trazendo paz e misericórdia. Essa atitude de fé encontra a sua raiz na narrativa do Evangelho de hoje de São Mateus. Jesus entra em Jerusalém e pela única vez aceita ser aclamado pelo povo simples, que agita ramos dizendo Hosana ao filho de Davi. Jesus aceitou essa saudação do povo simples. Ele talvez não aceitaria a saudação dos poderosos da época, que queriam um grande rei que fosse forte e dominador, que viesse com uma visão de beligerância, de guerra, de bomba atômica, mas ele veio como um rei pobre montado no jumentinho. Sem pompa, apresenta-se como um rei diferente, não um rei de poder e dominação, de escravagismo, mas um rei de amor, serviço, de entrega até a morte de cruz, de derramar a sua última gota de sangue na cruz para salvar a humanidade, perdoando o bom ladrão. Esse é o verdadeiro rei, é um rei que entrega-se inteiramente. Antigamente nós tivemos um canto que dizia assim: eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Jesus Cristo aceita o homem que se entrega inteiramente, não aquele que é indeciso, que uma hora é frio, outra hora é quente. Então Jesus decidiu, servo e obediente ao Pai, revelando que o verdadeiro reinado se manifesta na simplicidade, no amor e no perdão. São os três momentos do rei: simples, o amor e o perdão. No Antigo Testamento, quando nós lemos a ética bíblica, diz assim, que o rei tem que sair do meio do povo, que não tenha para si ouro, nem cavalos, nem cavaleiros, mas que seja o rei para cuidar do povo, para estender as mãos para aqueles que precisam. Esse gesto contrasta com a realidade, pois frequentemente buscamos reconhecimento e poder. Quem é que não quer poder?
O filósofo Nietzsche dizia assim: o ser humano nasce com a sede de poder. Nós queremos dominar os outros. E Jesus dizia: eu não vim para dominar, eu vim para servir. Esquecendo que a verdadeira grandeza está no servir e amar. Popularmente a gente diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Inspirados por sua entrada simples, somos chamados a viver o Hosana em gestos concretos. Como é que nós vamos viver esse Hosana que nós proclamamos hoje com os ramos em gestos concretos? Visitando os enfermos. Você tem visitado os enfermos? Os enfermos da sua família? Procurado no hospital visitar os enfermos? Você tem visitado os idosos? Essa semana eu fui ao abrigo dos idosos lá em Jiquezinho e eu voltei quase chorando, que eu me lembro da época que Leor Brito e a família Lomanto constituíram esse abrigo e era tudo bonito, era tudo pintado. A gente vai hoje ver que está um pouquinho desfigurado. O que é que nós estamos fazendo? Só levando o alimento quando a igreja pede? Ou estamos procurando saber se os idosos precisam de uma visita, de um carinho? Oferecer perdão a quem nos feriu. Normalmente nós rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Chegamos em casa e não perdoamos uns aos outros. O Hosana é colocar nessa praticidade o Evangelho, ou dedicar tempo à comunidade em ações solidárias. Nós temos dedicado tempo em ações solidárias ou estamos só pregando? São Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Se nós pregamos, mas não fazemos nada para o nosso irmão, que religião é que nós temos? Tive fome e não me deste de comer, diz Jesus. Tive sede e não me deste de beber. O Cristo entra em Jerusalém, é o mesmo servo anunciado em Isaías, na primeira leitura. Esse Cristo que entra eis o meu servo que eu escolhi. É o servo, não é o poderoso. Ele entra como humilde, perseverante e próximo dos que sofrem. Se a gente for perpassar a Bíblia como um fio condutor, a gente vê que nos 4 evangelhos Jesus sempre estava ao lado do pecador, da pessoa que sofria. Essa revelação encontra sua plenitude no hino dos Filipenses, na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, onde Paulo apresenta o mistério do esvaziamento. Essa palavra é uma palavra grega, não podemos falar só em grego e não traduzir kenosis, ou seja, esvaziamento. Jesus, sendo poderoso, não usurpou do poder, esvaziou-se de si mesmo, deixou-se ser preenchido pelo Espírito Santo. Cristo se despojou de sua condição divina, encarnou-se no meio de nós, assumiu a natureza humana, armou a sua casa no meio de nós, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte da cruz. Por isso o Pai o enalteceu, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, no inferno. Toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Kyrios, ou seja, que Jesus é o Senhor, é o verdadeiro Senhor. Não o Senhor à maneira de César, imperador romano, não o Senhor à maneira de Nabucodonosor, rei da Babilônia, não o Senhor à maneira de Herodes, que na sua época mandou matar as crianças de 2 anos para ver se matava Jesus para não tomar o lugar dele. Esse gesto radical nos ensina que para servir ao próximo, garantir-lhe dignidade, muitas vezes precisamos abrir mão dos nossos privilégios. Será que nós temos abrido mão dos nossos privilégios? Ou será que nós vivemos numa área de conforto? Alguém pede que a gente faça alguma coisa e a gente não faz? Eu quero dar um testemunho pequeno para vocês, não quero me delongar muito.
Eu estava já há 15 anos e não era pároco nem vigário paroquial. Estava só a serviço da comunidade de Guarulhos, mas o bispo nos pediu para vir ajudar o nosso padre. Então eu deixei tudo, casa, tudo que tinha, vim com a malinha, porque se Deus chama, a gente tem que deixar a área de conforto, não podemos nos apegar às coisas materiais. O grande rei, servo obediente, entra aclamado, mas logo é traído e condenado. Crucificam. Mesmo povo que usou a sua voz para enaltecê-lo, foi o mesmo povo que, insuflado pelas autoridades da época, que tinha medo que Jesus tomaria o lugar deles, condenado Jesus. O mesmo povo que gritava Hosana, pede a libertação de Barrabás e clama, crucifica-o. Também nós muitas vezes proclamamos seguir Cristo, mas o negamos com nossas atitudes de egoísmo e falta de amor. Às vezes nós somos muito centralizadores. Ele diz assim: quem vive para si empobrece sua vida, e quem entrega a sua vida vai gerar novas vidas. Não podemos ser egocêntrico, sempre mais querer mais para nós. Devemos pensar no outro. A falta de amor para o irmão. Aliás, a natureza de Deus é amor. Deus é amor, diz São João. Quem ama nasceu de Deus, quem não ama não nasceu de Deus. Meus irmãos e irmãs, façamos o caminho com Cristo da humildade e do perdão, sobretudo nas tribulações, porque é fácil a gente louvar a Deus quando estamos na abundância, na dor e na alegria, na fartura ou na escassez. Recordemos que Ele sofreu por amor a nós e permanece conosco. Não é assim que nós dizemos na missa? O Senhor esteja convosco. Quer que você responda? Ele está? Mais forte. Ele está? Isso, Ele permanece conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então São Paulo diz: em tudo dai graças. Temos que agradecer a Deus, porque Jesus agradeceu ao Pai por tudo. Vivemos um tempo de tristeza e alegria. Esse binômio, tristeza porque lembramos o Cristo maltratado, porque nossos pecados ainda ferem o Senhor. O documento de Puebla da igreja diz assim: Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ainda continua crucificado naquele que sofre. Esse ano a campanha da fraternidade falou sobre a moradia, nós falamos pouco. Mas se você não tem um lar, a sua dignidade não está respeitada. Está aquele que sofre, alegria por outro lado, porque Ele entra em Jerusalém nos nossos corações e nos dá esperança de vida. Nós somos mais que vencedores por Cristo. Vamos cantar na sexta-feira: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A morte não é o fim, mas é o começo da nova vida. Dizia a irmã Miriam: a vida para quem acredita não é passageira ilusão, mas a morte se torna bendita porque é a nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna com o Pai, os filhos se encontrarão. Caros irmãos na fé, iniciemos essa Semana Santa, caminhemos com Cristo até o Calvário e até a vitória da ressurreição. Certamente nós temos Calvário, nós temos doença, temos problemas no mundo inteiro, temos guerra que avassala as pessoas, extermina a vida das pessoas, mas nós cremos na ressurreição, seremos vitoriosos. A carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer no capítulo 15: se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Para que orar? Para quem está fazendo o trabalho, se nós vamos morrer e tudo vai acabar? Seria uma mentalidade pagã. Que cada gesto de fé, levantar os ramos
participar da liturgia, servir ao próximo, seja expressão concreta de nosso hosana. Assim, não seremos apenas parte da multidão, mas discípulos autênticos que seguem o Senhor na humildade, no amor e na esperança. Mesmo no calvário da existência, no desprezo do mundo e nas mazelas da vida, o Salmo de hoje nos diz e nos recorda que o sofrimento não é a última palavra. Deus permanece fiel, transforma a dor em esperança. Finalmente, a campanha da fraternidade desse ano, com o tema Fraternidade e Moradia, o lema Ele veio morar no meio de nós, João 1,14, recorda que Jesus quis habitar conosco e nos ensina que a moradia é sinal de dignidade e de acolhida. Ao acolhermos o Rei humilde, somos chamados a transformar a nossa fé em gestos concretos de solidariedade, especialmente junto aos que não têm um lugar digno. Reflitamos sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.